que você deseja para o seu filho quando ele estiver na vida adulta? Você quer que ele seja feliz, bem-sucedido, realizado, que viva relacionamentos gratificantes e uma vida com sentido? E qual é o percentual de tempo que você investe para desenvolver nos seus filhos essas qualidades? A mente é moldável, ela é plástica, ela é reprogramável, ela está em constante desenvolvimento. E o impacto que você causa no seu filho está diretamente ligado à vida que você tem. Por isso, essa é a pergunta: como você desenvolve o cérebro de uma criança? Meu nome é Mariana Giancoli, eu sou especialista em programação neurolinguística. Conforme os pais se tornam conscientes e emocionalmente saudáveis, eles causam esse resultado na vida da criança. Os pais também podem reprogramar a mente, ou o professor, ou alguém que tem uma criança sob sua responsabilidade, pode causar boas referências. O que molda o cérebro, o que causa essa plasticidade, esse desenvolvimento, são as experiências. Portanto, as músicas que você ouve, as pessoas que você ama, os lugares que você frequenta, tudo aquilo que faz parte da tua vida, os livros que você lê, causam impacto na vida da criança que convive com você. A falta também de consciência sobre a mente pode causar um impacto na vida da criança. Portanto, adultos, cuidar do seu próprio cérebro é o presente mais amoroso que você pode dar à criança que vive com você, seja seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus alunos. Cuidar de você e da sua saúde emocional e mental é o melhor que você pode dar a uma criança. O cérebro de uma criança que está em formação contém 4 lados distintos. Primeiro, nós vamos falar do lado esquerdo do cérebro. O lado esquerdo do cérebro, ele ocupa toda a parte racional e lógica. É aonde a criança desenvolve a forma de se organizar. Ou seja, ele é totalmente lógico, ele é literal, ele é linguístico e ele é linear. Ele gosta de tudo bem organizadinho. O lado direito do cérebro, ele é intuitivo, é não verbal. Ele é onde armazenamos e processamos as emoções e as memórias. É onde está tudo guardadinho ali. Enquanto o lado direito do cérebro armazena a parte intuitiva, ou seja, é onde ela identifica ali sinais, gestos, postura, linguagem corporal, tom da voz, e ela armazena e processa o tipo de emoção que a criança recebe a partir dessas informações do lado direito. O lado esquerdo, que é lógico e racional, processa, dá sentido a essas informações. Por exemplo, quando a mãe ou o pai de uma criança, ela lança um olhar que condena uma ação, esse olhar já traz uma interpretação para o lado direito do cérebro da criança. Ela já interpreta, ela tem a intuição do que aquele olhar quer dizer. A questão é que o lado esquerdo ainda está sendo desenvolvido, que é a parte lógica, racional, então ela tem que interpretar esse olhar, ela tem que pensar o que minha mãe quer dizer com esse olhar que está me condenando. E esse processo racional não é tão rápido na fase da infância. Quando a criança está num estado de emoção muito entregue, muito forte, com muita raiva, fazendo aquela birra, ou com muito medo e não consegue dormir à noite, ou muito triste, não para de chorar, o importante é entender, é ter empatia com a criança e se colocar no lugar dela para entender que o lado direito dela está ali gritando, pedindo socorro. E o lado esquerdo, que é o racional, ele não está compreendendo ainda porque ele está em fase de desenvolvimento. A criança não consegue colocar em palavras a emoção que ela sente. Ou seja, ela chora porque o instinto fala para ela chorar. Só que ela não consegue colocar em palavras o porquê daquilo. Isso cabe ao adulto orientar e tentar extrair da criança aquilo que ela sente para ela desenvolver o lado esquerdo com saúde,
com consciência. Então, o que você está sentindo nesse momento? E deixar a criança falar. E até repetir o processo com ela para ela entender de fato o que aquela emoção do lado direito significa, usando também o lado esquerdo, exercitando esses dois músculos, esses dois lados, esses dois hemisférios do cérebro tão importantes para o desenvolvimento e para um crescimento adequado da criança. A criança, então, ela precisa de ajuda para entender as emoções e dar nome às suas emoções. Quando a criança está no extremo, ou seja, ou ela está muito rígida, extremamente rígida, não, eu não quero, eu não vou, eu não gosto. Ou quando ela está no caos, gritando, fazendo escândalo, barulho, se jogando no chão, ela está ali totalmente tomada pela emoção. Qual é o papel do pai, então? É se conectar em primeiro lugar com a criança, entender o lado dela e trazer para o lado da razão, o lado lógico, o lado da avaliação. Vale a pena tudo isso? Só que o pai e a mãe só conseguem trazer a criança para o seu lado e analisar se tiver paciência, empatia de se colocar no lugar e compreender que aquele momento, por mais que tire a paciência, por mais que cause estresse, na família, ou às vezes no local público e passa vergonha, é uma fase que a criança está aprendendo a lidar com as suas próprias emoções e com o seu próprio cérebro, que ela nem sabe qual é a função. Se mal nós sabemos, imagina a criança que está começando a desenvolver ali a musculatura cerebral. Por isso, tome cuidado quando você, antes de tudo, começar a tirar o valor daquele problema. Traga, se conecte, faça a criança se sentir sentida, faça ela se sentir unida, querida, amada, dê esse acolhimento emocional para mostrar que você entende a dor dela e aí sim traga para a razão. Recentemente aconteceu comigo, eu sou mãe de 2 meninos, o Gustavo com 7 anos, o Guilherme com 4 anos, e o Guilherme recentemente veio com uma peça de Lego, extremamente estressado, chorando, irritado, jogando tudo porque ele não conseguia encaixar aquelas pecinhas de Lego. E quando ele veio chorando, na hora me lembrei dessa situação. Para mim era uma bobagem, era só um brinquedo, era só um jogo, era fácil de resolver e encaixar. Para ele era um drama, era um problema, era um monstrinho na cabeça dele. E ele estava já totalmente tomado de emoção e de estresse. E aí eu entendi o sofrimento dele, me coloquei no lugar dele, expliquei para ele que estava tudo bem ele ficar irritado, porque eu entendo como é querer encaixar algo que não se encaixa. E então, quando ele foi se acalmando, porque ele viu que havia conexão, eu falei, agora vamos montar juntos? Porque juntos, talvez as pecinhas que você não consiga, eu possa te ajudar. E aí a gente leva para a razão, para o lógico. Aquilo que você ainda não consegue, você vai aprender, eu posso te ajudar enquanto eu tô aqui. Então, você conecta a criança, trazendo a emoção dela com você e você flui, une, dá equilíbrio quando a razão e a emoção se encontram na cabecinha deles. Agora, o cérebro da criança, que a gente já falou do lado direito e do lado esquerdo, também tem o lado de cima e o lado de baixo, ou seja, você já entendeu que são 4 partes para se localizar. Então eu vou demonstrar aqui para você como é a parte de cima e de baixo de um cérebro infantil. Vamos supor que o cérebro da criança é como uma casa, só que essa casa tem 2 andares. Então tem o andar de baixo e tem o andar de cima. O andar de baixo oferece todas as nossas necessidades primitivas. É como se ali a gente tivesse tudo o que precisa para sobreviver, para começar a vida. Ou seja, nossas reações físicas, como piscar, respirar, se mover, as nossas intuições, o instinto que a gente tem e as nossas emoções. Portanto, quem mora no andar de baixo são as emoções, são as reações físicas e são os instintos. Essas são as 3 características do andar de baixo do cérebro da criança. É como uma casa mesmo no andar de baixo. Uma casa que é um sobrado, tem 2 andares. Embaixo, geralmente, atende as necessidades básicas de uma família. Tem a cozinha, a sala, o banheiro. Em cima tem os quartos.
A gente pode viver numa casa sem quarto? Pode dormir na sala até que os quartos sejam construídos, sejam finalizados. Só que a parte de cima, ele agrega aquela casa. Ela pode existir sem a parte de cima, pode haver quartos embaixo. Agora, quando acontece na mente da criança, a parte de baixo, onde ela habita as emoções, o instinto e a reação física, é aquela necessidade básica para que ela sobreviva, para que ela consiga piscar, respirar, ter instintos. Então, assim como uma casa real, onde a parte de baixo da casa atende as necessidades básicas da família, a parte de baixo do cérebro da criança atende as necessidades básicas da criança. Ela pode se mover, ela pode piscar, respirar, ela pode ter instintos, né? Ou seja, sentir o que está acontecendo, e ela também tem as emoções mais fortes ali, tomando conta da casa dela no andar de baixo. A parte de cima da casa é onde ainda está em construção. Aqui está tudo pronto. Agora aqui está em construção. Imagina que esse andar de cima ainda está cheio de cimento, madeira, acessórios, equipamentos, ferramentas, tudo para finalizar a obra dessa casa. É assim o cérebro da criança. Por quê? Porque o andar de cima é onde existe a nossa razão, onde a gente analisa, a gente racionaliza, a gente imagina, a gente cria, a gente planeja. É muito mais sofisticado esse andar de cima. Ele não oferece necessidades básicas, não, ele oferece mais. Ele oferece a capacidade de você avaliar. Então, quando o seu filho estiver tomado por uma emoção, gritando, chorando, você, primeiro, tenha empatia, tenha paciência. Entenda que tanto o lado racional como o andar de cima, ele está em desenvolvimento, ele está em crescimento, ele está sendo modulado. Assim como o nosso cérebro também pode, a cada experiência nova, ser reformulado, ser reprogramado. Mas a da criança é constante, esse crescimento faz parte da vida dela. Então, é onde ela analisa, ela imagina, é onde ela cria, é onde, no andar de cima, ela tem a capacidade de ver a situação e ter consciência daquela emoção. A criança ainda não tem. E cabe a você ajudar a unir o andar de baixo e o andar de cima. Agora, uma dica importante é que quando você reparar que a sua filha, o seu filho, sua filha está criando uma cena de crise, uma forma de chantagem emocional, né? Quando ela está criando uma birra, forçando um choro, fazendo um escândalo forçado, essa criança, ela está usando o andar de cima para criar essa cena para conseguir algo que ela quer. Então é importante você entender se aquele choro, se aquele grito, se aquela tristeza, se aquela emoção é realmente genuína, se é do andar de baixo, onde habita a emoção dela, e aí sim você precisa conectar-se à criança e trazer ela para o andar de cima, analisando, pensando, trazendo a lógica, ou se ela está criando, se ela já tem esse andar de cima mais desenvolvido, se essa reforma aqui já está quase concluída, se ela já está em processo final de construção, e a criança já entendeu que se ela fizer aquele showzinho, ela vai conseguir o que ela quer. Aí você tem que negociar, porque aí você tem que usar a sua razão com a dela. Então, se o seu filho força um choro, se ele força uma cena, aí você vai falar, olha, desse jeito você não vai conseguir o que você quer, porque eu tô entendendo o que você tá fazendo. Agora, quando você vê que ele realmente tá sentindo a dor daquela emoção muito forte, aí sim você pode acolher, ter empatia, se colocar no lugar dele, entender essa dor para levá-lo até o lugar onde ele deve aprender a avaliar esses sentimentos. Eu espero que tenha ficado claro e eu volto em breve para fazer uma segunda parte desse vídeo com mais informações sobre o cérebro da criança. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo aqui no meu canal. Se inscreve, compartilha, clica aí no sininho para que você consiga acompanhar todas as semanas os vídeos que eu coloco aqui com orientações sobre a mente humana. Um abraço, até lá!